tratamento de saúde espiritual. Muitos corações participam conosco e desejar a todos um bom final de semana, mais um final de semana chegando, e que nós possamos colocar em prática o aprendizado que temos aprendido. Nessa primeira parte, estamos dando sequência à obra Messe de Amor, pelo Espírito Joana de Ângeles, através de Divaldo Pereira Franco. E nós vamos refletirmos um pouco acerca daquilo que a benfeitora Joana de Ângeles nos traz, no capítulo 13 da obra, que traz o título Sofrimento e Aflição. Espero que ninguém esteja passando por nenhum tipo de sofrimento ou qualquer tipo de aflição. Não estamos não, né, gente? Estamos tranquilos, não estamos? Estamos em paz, né? Mas se por acaso uma pontinha leve de uma afliçãozinha ou de um sofrimento esteja presente, que nós possamos fazer, então, essa reflexão que Joana de Ângeles nos propõe. Porque ela inicia assim: ei-los misturados em todo lugar. Então, a aflição e o sofrimento se misturam e faz-se presente em toda parte na Terra. E a explicação que a doutrina espírita nos dá é que, por sermos ainda um planeta, um orbe de provas e expiações, as aflições, os sofrimentos, as dores estarão presentes em boa parte da nossa jornada evolutiva. E a grande pergunta é: não terá fim? Terá. Pois que, à medida que nós vamos tomando consciência da nossa realidade, que é espiritual, e entendendo os mecanismos das leis divinas, nós vamos trabalhar em nós uma proposta de renovação, de transformação para o bem. O progresso é uma lei natural, isto é uma lei divina. E se nós voltarmos os nossos olhares para a civilização terrestre como um todo, pegarmos de 4.000 anos para trás aos dias atuais, houve sim muito progresso. Mas muito progresso mesmo. Tanto no plano físico quanto no plano espiritual. Nas leis que vigoram no plano físico, porque as leis divinas, elas não mudam. Elas ou são. Já o presente eterno. Pois que Deus não está sujeito a transformações nem mudanças. E ao criar suas leis, ele também cria dessa forma, sem alteração nenhuma. O que muda é a nossa visão, é a nossa interpretação, é a nossa forma de estarmos compreendendo e atuando diante das leis divinas, que vai mudando gradativamente. Mas pelo fato ainda de estarmos presos ao campo da materialidade, e isso se faz necessário para desenvolvermos as nossas habilidades, os nossos potenciais como espíritos, o sofrimento e a aflição estarão presentes por um bom período nessa jornada. Mas o que nos consola e que mantém a esperança sempre viva e ativa é sabermos que tudo passa, só não passa o amor de Deus e a tua misericórdia
a cada um de nós. E é esse amor e essa misericórdia que nós vamos nos esforçarmos para trazer à nossa intimidade. Então, se sofrimento e aflição estão misturados, a Joana de Ângeles nos propõe a seguinte reflexão: o sofrimento causado pela evocação de um amor violento que passou célere e a aflição de quem, não tendo amado, deseja escravizar-se desnecessariamente. Esse é um ponto interessante. Nós confundimos, às vezes, amor com paixão, amor com desejo. O amor, ele é libertador. E quando nós nos encarceramos em nome de uma ilusão de amor no plano físico, é preciso raciocinar que, se o amor é libertador e no momento que estamos vivenciando temos sufocado em nós este amor, não é amor. É paixão, é desejo, que escraviza e, consequentemente, trará sofrimento e aflição. Porque ela vai dizer, sofrimento decorrente do desejo de perseguir quanto gostaria de fazê-lo, e a aflição porque, perseguido, não tem oportunidade também de perseguir. Então vejam bem que estamos diante de uma lei natural, divina, que a doutrina espírita nos apresenta como um dos princípios que fundamenta causa e efeito. Se há um efeito, há uma causa. É preciso trabalhar agora a causa que vem gerando tais efeitos. Se são efeitos de sofrimentos e aflições, a razão, então, nos convoca a entender que as causas que foram semeadas trazem sofrimento e aflição. É lei. Sofrimento pela dor que anseia agasalho no coração, e aflição em face da dor que vergasta por não poder fazer quanto gostaria, comprometendo-se muito mais. Vergastar é chicotear, açoitar. Então, se ansiamos que os nossos corações estejam agasalhados, é necessário, então, sabermos também agasalhar outros corações com misericórdia e amor. Do contrário, a aflição, ela vai nos açoitar ou chicotear, que é uma das definições de vergastar. Sofrimento nascido do desequilíbrio da ambição, que deslocou a linha básica do caráter, e aflição porque, desejando e tendo tanto, não pode fruir quanto pensava gozar. Ainda nos encontramos naquela fase de querermos ter, possuir. E à medida que a nossa consciência vai despertando para uma realidade maior, nós vamos observando que a única coisa que nos pertence de fato são os nossos sentimentos e aquilo que temos realizado no campo da nossa inteligência. Alinhando o amor e a sabedoria. Isso é conquista do espírito. E o espírito, onde quer que esteja,
em qualquer plano ou dimensão do universo, ele terá em si mesmo as suas próprias conquistas diante do seu sentimento e do campo de intelectualidade, que é a capacidade de raciocinar e discernir, para alcançarmos a sabedoria. Então, nada, do ponto de vista físico, material, nos pertence. Somos apenas usuários, ou estamos usufruindo de um determinado momento daquilo que Deus nos concede. Da mesma forma que Ele nos concede, Ele nos tira. Da mesma forma que reencarnamos, desencarnamos. E precisamos pensarmos nisso de uma forma mais carinhosa, para nos protegermos em nossa intimidade de situações que vão chegando até nós e que, se nós não tivermos firmes diante dessa proposta que a doutrina espírita nos apresenta, fé raciocinada, pode acontecer que percamos as bases de sustentação da nossa caminhada, da nossa jornada. É preciso caminhar com os pés no chão, como diz o ditado, mas a mente e o coração verticalizando para o alto, buscando a luz maior. Sofrimento derivado da revolta, de não possuir felicidade nos moldes que planejou, e aflição por ter a felicidade ao alcance das mãos, constatando, porém, quanta treva e pranto se agasalham no manto brilhante dessa felicidade ilusória. E temos sempre ouvido que a felicidade é uma utopia. Isto é, nunca conseguiremos sermos felizes. Isso é um equívoco. Pois se Deus é o amor supremo e as suas leis têm como diretrizes fazer com que nós alcancemos o bem maior, o amor, quando alcançarmos, como consequência, teremos conquistado a própria felicidade. Mas para chegarmos até lá, necessitaremos passar por grandes desafios, etapas, que vão nos exigir uma determinada dose de esforço. Porque a felicidade, ela não se acha em qualquer comércio de atacado ou varejo, onde você compra algo que necessita em um determinado momento. Às vezes você tem uma alegria de chegar, por exemplo, numa loja e conseguir comprar algo que almejava já há um bom tempo. Através do seu trabalho, dos seus esforços, você consegue fazer isso. Isso te dá felicidade, te traz felicidade. Te traz aquela alegria. Seja qualquer coisa. Às vezes uma coisinha que para muitos seja insignificante, mas que para você tem um grande valor. Naquele momento que você conquista isso, é como se a felicidade brotasse da sua intimidade. E isso é bom, é útil para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento. A questão é não nos prendermos, conforme Joana chama-nos atenção, a felicidades ilusórias. A felicidade que nós não conseguiremos
levar conosco, pois que a felicidade é um estado de alma, de espírito, pelo bem que nós realizamos em nós mesmos. Isso quer dizer que, para conquistarmos, para alcançarmos felicidade, só depende de uma coisa: de você mesmo, ou de nós mesmos. Não depende de ninguém. A conquista da felicidade é algo pessoal e intransferível. E quando você conquista a felicidade, ninguém tira de ti. O próprio Cristo ensinou isso no teu Evangelho. Buscai os tesouros do céu, onde a traça não consegue roer, onde não há ferrugem e nenhum ladrão conseguirá roubar de ti. Mas se os seus tesouros se encontram numa ilusão do ponto de vista material, aí sim, você poderá ser surrupiado de tudo isso. E aí poderá ter um desespero, caso ainda não entendeu a sua essência, a sua realidade. E observamos muito isso quando corações, ao sair do corpo físico, chegam no plano espiritual e ficam ainda questionando as coisas que ficaram na terra. Aquilo que é meu, nada é nosso, a não ser aquilo que nós já colocamos. Os nossos próprios sentimentos e a nossa inteligência no processo de desenvolvimento. Sofrimento por muito ter e constatar nada ter. Essa é uma realidade. Vou fazer uma pergunta aqui, e aí nós vamos refletir. O que Jesus tinha? Será que Jesus tinha um guarda-roupa com várias roupas? Será que quando Jesus abria um gaveteiro, porque o seu pai era carpinteiro e ele sabia exercer a profissão muito bem, com certeza deve ter feito alguns, móveis para guardar alguns utensílios, as próprias roupas da casa. Será que quando Jesus abria a gaveta assim, ele tinha várias sandálias? Porque sapato naquela época era artigo de luxo, né? Não é verdade? Será que quando ele abria assim um gaveteiro assim, tinha várias peças de roupas? Será que Jesus tinha um meio de transporte para se locomover, que era dele? Alguém já ouviu falar que Jesus tinha alguma casa física para receber amigos, companheiros? Quando Maria, preocupada com o desenvolvimento do menino Jesus, ainda criança, entre seus 12 anos, e conversando com uma de suas primas a respeito do mestre, quando a prima foi embora, no outro dia, Jesus chega para ela e diz: mãe, por que você está preocupada comigo? Ela toma um susto. Mas quem lhe diz que eu estou preocupada com você? O mestre sabia das coisas, era criança, 12 anos. Mãe, não se preocupe comigo. Eu já estou com Deus. Não preciso de nada. Ela ficou com aquilo no seu coração. E mais tarde, o próprio evangelista Lucas vai nos narrar isso, quando, da volta do templo de Jerusalém em uma festividade, a família, a caravana, retornando para Nazaré, Maria pergunta: onde está Jesus? E todos: não está aqui, não está aqui. Até que, voltando a Jerusalém, no templo, o encontra, conversando com os doutores da lei. E registra o evangelista que Maria guardava em seu coração aquelas lições
E o menino crescia em estatura e sabedoria. Olha como que o evangelista Lucas nos traz isso. Sofrimento na cruz do desequilíbrio e aflição do desequilíbrio na cruz do dever reparador. Sofrimento em quem luta pela reabilitação e aflição em quem, errando, não tem força para reabilitar-se. Sofrimento que vergasta, mais uma vez, que nos açoita, e aflição buscada para vesgartar, ou seja, nós nos deixamos sermos chicoteados pelas aflições, pelos sofrimentos, diante da forma como estamos conduzindo a nossa vida. No entanto, é o sofrimento uma via de purificação, porque ele nos ensina. E a aflição, um veículo de sofrimento, para quem, mantendo o encontro com a verdade libertadora, a consciência vai despertando, elege na recuperação dos valores morais a abençoada rota através da qual o espírito se encontra consigo mesmo depois das lutas fúteis do caminho por onde jornadeiam os desatentos e infelizes. Com Jesus, tens aprendido que sofrer, recuperando-se interiormente, é libertar-se e afligir-se, buscando renovação, é ascender. Empenha-te no valoroso esforço de eliminação do mal que ainda possa termos no campo íntimo, pagando o tributo do sofrimento e da aflição, a consciência certa de que, antes da manhã clara e luminífera, isto é, luminosa, resplandente, da ressurreição gloriosa do Mestre, houve a sombra da traição e a infâmia da crueldade, como valioso ensinamento que, precedendo a madrugada fulgurante da imortalidade triunfal, defrontarás a noite de silêncio e testemunho, que te conduzirá, porém, à radiosa festa de luz e liberdade definitiva. É a lição do capítulo 13 da obra Mestre de Amor, cuja proposta é justamente fazermos essa reflexão em torno da nossa individualidade. Que Jesus possa nos abençoar. Nós vamos passar agora para a segunda parte da reunião, convidando o Telmo.